Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Não sei quanto a você, mas quando nós cantamos canções como as que nós acabamos de cantar, traz aquela nostalgia, né? Falei, meu Deus do céu, quanto tempo eu não canto canções como nós acabamos de cantar aqui. Enche a minha vida. Eu estava brincando com o Gil ali enquanto falava Espírito, enche a minha vida. Eu falei, me dá a caneta, Deus falou comigo. Anotei, tá aqui, ó. Tá aqui. Anotei. Falei, rapaz, Deus acabou de falar comigo. Amém, aleluia. Ainda bem que tem gente que crê que Deus fala, sabe, irmãos? Porque às vezes você fica preocupado com um negócio desse aqui, sabe? Porque a gente está no meio batido. Deus fala do mesmo jeito, tá? Deus fala em todo lugar, todo tempo, através da sua palavra, através das canções. Você acredita que Deus fala? Irmã Joana, depois a gente pega lá, tá bom? Combinado. Grande bênção. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre uma epístola, especificamente sobre um versículo. Mas antes de falar, deixa eu perguntar para vocês, já assistiu um filme chamado O Patriota? Se não assistiu, você vai receber spoiler. Você nunca assistiu O Patriota, Alan? Eu não acredito, logo você. Se você não assistiu, você assista, mas agora com spoiler, porque passou muito tempo, meu irmão. Você não assistiu, perdeu a vez, já era. 200 anos o filme? Não, que é isso. Esse filme é muito interessante, porque conta a história de uma família, de um pai, que era muito comprometido com seus filhos. A história de um pai que era um veterano de guerra e que em um determinado momento, após perder a sua esposa, decidiu que iria assumir a batina, ia assumir o lado da realidade religiosa, orientar pessoas, até que explode a guerra e ele então se vê em meio ao fogo cruzado e um dos seus filhos era muito, mas muito voltado para essa área do lutar por aquilo que ele tinha direito. E um dos seus filhos, o mais velho em especial, se alista no exército, se eu não me engano, o exército francês ou inglês. E após se alistar nesse exército, então ele vai para a guerra, despertando no coração do outro irmão também um desejo de lutar. Eu sei que o filme se transcorre, mas eu sei que o filme tem duas realidades. Primeiro, de um pai que não queria, que lutava, que orientava os filhos a não mexerem com aquilo, não irem para aquilo, porque ele já vivia experiência e não queria que nenhum de seus filhos pudesse adentrar em uma guerra pela qual não valia a pena lutar. Porém, o outro lado do filme, após a trajetória, mostra que depois que eu entro na guerra e sei pelo que eu estou lutando, a bandeira não pode cair. Eu acho que o ápice do filme, e eu não estou pulando para não dar spoiler muito, viu, Ala? Estou sendo bonzinho contigo. O ápice do filme é quando no meio da guerra eles estão lutando entre si, a bandeira daquele país em que eles estão lutando deveria estar hasteada, ela não poderia cair. Muitas pessoas naquele momento morriam, mas carregavam a bandeira porque ela não poderia ficar prostrada. Diante desta breve informação, ou desse spoiler, como você queira, quero fazer uma pergunta para você, pelo que você tem lutado? Qual é a bandeira que você tem defendido? Qual é a sua luta? Às vezes lutamos por aquilo que não deveríamos lutar. Às vezes lutamos a luta errada. Lutamos a luta que muitas das vezes nos esmeramos e fazemos uma força miserável, mas não é a luta que Deus quer que a gente lute. Qual é a tua luta? A bandeira continua hasteada. Que bandeira é a do Evangelho? Você luta pelo quê? Você se esmera em defender o quê? Eu vejo diante do cenário em que vivemos, gente defendendo tantas bandeiras, mas na hora de defender a bandeira do Evangelho, não tem tanto vigor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo está sendo direcionado a um jovem chamado Timóteo, que tinha um desafio gigantesco na realidade de igreja em que ele estava assumindo. E quando Paulo está escrevendo essa carta direcionando ao jovem pastor Timóteo, na verdade não era mais o jovem Paulo, o Paulo maduro, mas já era o Paulo na terceira idade, prestes a partir para casa. E quando Paulo está escrevendo isso, direcionando ao jovem Timóteo, a ideia é como se ele estivesse falando assim: olha, estou passando o bastão. Sabe aquela corrida, aquele atletismo em que os atletas saem e um vem com o bastão até passar para a mão do outro e não pode cair, tem que ter a sincronia certa, tem que ter o tempo certo para que o bastão esteja passando. Paulo está agora nessa realidade, está passando o bastão. E quando eu leio combati o bom combate, a ideia é Paulo está falando para um jovem. Eu quero que você imagine isso, Paulo falando para um jovem que vai receber o bastão, falando assim: combati o bom combate. Timóteo, o leitor original está lendo o velho apóstolo escrevendo para ele dizendo: o bom combate eu fiz com todas as minhas forças, lutei por aquilo que deveria lutar, batalhei por aquilo que deveria batalhar. Timóteo, e diante do combate em que me coloquei à disposição daquele que me chamou, eu fiz com todas as minhas forças, eu fiz com todo o meu ser. E eu quero dizer uma coisa para você: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Volta a perguntar: que combate você está combatendo? Pelo que você está lutando? É o bom combate na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? É o bom combate na proclamação das verdades das Escrituras, que traz vida e liberdade ao pobre, aflito, pecador, miserável, que precisa ouvir das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo? Pelo que você tem desgastado a sua vida? Quando eu falava para o pastor Gil, desde semana passada, esse texto está batendo no meu coração, está queimando no meu coração, e Deus está me fazendo refletir sobre que combate eu estou lutando, sobre o que eu tenho me esmerado. É a luta correta, é a luta certa. É interessante que nessa noite aqui, assim como Paulo direcionou esta carta a um jovem, nesta noite aqui nós temos alguns jovens que estão aí no início da sua vida, com a perspectiva de olhar para o futuro, olhando para a realidade futura, profissional, sabendo e criando essas expectativas do que será, como será, o que fazer. Jovens que estão começando a vida, alguns acertou, outros não, abateu o carro, voltou de novo. Vamos continuar, a vida continua, a jornada continua. Jovens indecisos com algumas coisas, indecisos por outras. Aquele jovem que está aprendendo a caminhar, sabe, em uma linha reta, mas de vez em quando ele sai da linha e volta novamente. Temos alguns jovens aqui assim. Mas também temos alguns adultos que já passou por essa linha, que está caminhando e sabendo que bateu a carro, voltei para a linha, aprendi, amadureci, estou nessa jornada. Mas existem outros dentro da realidade, para não falar besteira, não temos em casa assistindo. Aqueles que já chegaram à terceira idade, que falaram assim: eu só queria que Deus me desse a oportunidade de ver meus filhos crescerem, cresceu, aí agora ele muda a oração, eu quero ver os netos, não, agora eu quero ver os bisnetos, aí vai. A pergunta, queridos, é, dentro desta realidade diversa que temos aqui nessa noite que nos ouve, pelo que você tem lutado? Pelo que você lutou? Qual é o seu combate? E dentro dessa perspectiva de combater o bom combate,
eu quero nessa noite convidar você a olhar para aquilo que Paulo nos desafia, avaliarmos, queridos, de forma correta o meu presente e o seu presente, avaliarmos de forma correta o meu passado e o seu passado, e avaliarmos de forma correta o nosso futuro. De que maneira nós avaliamos a vida? Paulo fez isso aqui. Paulo está passando o bastão, mas é como se ele estivesse falando: Timóteo, sei que vai ter momentos que vai ser difícil, que você vai se deparar com situações que você vai achar que está sozinho, você vai se deparar com situações que você vai falar: esse povo não é crente, você vai se deparar com situações que você vai falar assim: isso é coisa do diabo. Mas, Timóteo, combata o bom combate. Não esmoreça, continue firme. Olhe, Timóteo, para aquele que te colocou dentro desta realidade, persevere. Não esmoreça. Algumas traduções, hoje eu brincava com o Gil, eu falava: Gil, eu tenho que colocar essas coisas na minha cabeça, porque estava tudo aqui assim, sabe, aquele emaranhado de fio, gente, assim. Falei: se eu não colocar, eu vou falar até meia-noite. Então eu coloquei algumas coisas assim no papel, listei aqui algumas coisas. E eu estava olhando, falei: cara, eu vou pegar esses versos de diversas traduções. Aí tem algumas traduções, que eu vou abrir já. Tem algumas traduções que é bem coach, irmãos. Tem uma delas que é assim, ó. Tem uma tradução que fala assim: corri com perseverança a proposta que Deus tinha para mim, e eu não desisti porque eu estou tendo aplausos de Deus. Você acredita? Tem uma tradução que fala justamente isso: Deus está me aplaudindo. Mas eu fiquei brincando com ele: imagina o coach lendo isso. Mas olha algumas traduções que interessante. Aqui nós lemos a Revista Atualizada, ela diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu completei a carreira, eu não parei, eu não fiquei pelo caminho. Tinha uma corrida, aliás, Paulo usa muito essa linguagem quando escreve da questão do atleta que está correndo, que tem uma meta, que tem um objetivo, que ele não para, que ele não desiste, que ele luta para ser classificado no sentido de não ser envergonhado na pregação do Evangelho, que tem o privilégio de poder compartilhar o Evangelho. Pronto, 1 Coríntios capítulo 9, leia lá, você vai ver sobre isso. Paulo falando sobre o privilégio de quem corre nos estádios. Aqui na própria carta, escrevendo a Timóteo, ele vai usar essa linguagem também do atleta. Nenhum atleta que se alista, ou nenhum soldado que se alista no exército se envolve com o negócio dessa vida. Ele vai trabalhar essa realidade aqui. Mas Paulo está falando assim: completei a carreira, guardei a fé, eu continuei, eu não parei. Gente, se Paulo tinha alguém que tinha motivos para desistir, era Paulo. Naufrágios, açoites, perseguição, prisão. Se tinha alguém para ser aquele cara que, eu não aguento mais, estou cansado da vida, era Paulo. Mas ele falando: eu completei a carreira. Na NVT diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida, mas eu permaneci fiel. Eu não deixei a bandeira cair, eu lutei o combate correto, eu permaneci fiel àquilo pelo qual o Senhor me chamou a ser e fazer. Mas a Viva é bem interessante, ele diz assim: muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo isso eu me conservei fiel a Ele, mesmo nessa luta, lutando pelo meu Deus, incansavelmente eu me coloquei como fiel, e eu não desisti daquilo que Ele me chamou. E agora ele fala: e agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Paulo está fazendo isso aqui: Timóteo, chegou a hora, eu lutei incansavelmente pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, agora chegou a hora de parar e descansar. Eu quero lembrar para você, meus irmãos, que Paulo está na jornada final, está faltando aí alguns metros para completar a corrida cristã, e Paulo está preso em Roma agora por decreto de Nero. Paulo agora está prestes a ser morto, e qual é a visão que eu tenho do fim da minha vida? Se você e eu nessa noite tivéssemos o privilégio de poder ouvir de Deus: vem para casa, porque isso é um privilégio, irmãos, ainda que não queiramos, é um privilégio, sabe?
Você poderia dizer, completei a carreira. Puxa, valeu a pena. Paulo está fazendo isso aqui. A leitura, a avaliação que Paulo faz da vida é essa. Por isso eu quero ser enfático e dizer para você que esse texto nos desafia a combater o combate correto, meu irmão. Estamos em um ano difícil, cuidado com os combates que você estará combatendo. Estamos em um ano de eleição. Lembre que o seu partido é Cristo. Cuidado. Cuidado com aquilo que você irá fazer se expressando através do dedo. Virtualmente falando, agredindo-se mutuamente. Cuidado, porque as últimas eleições foi um horror. Graças a Deus em Cubatão não, só lá em Capim Grosso. Cuidado, para que você não lute pelo Messias errado, entendeu? Existe um Messias, apenas um, ele é o Cristo. Mas tem muita gente levantando diversos Messias e todo mundo aqui é bem inteligente, sabe o que eu estou falando. Qual é o combate que você está lutando? Pelo que você está lutando? Qual é a luta que você está lutando? É correta? É certa? Então Paulo avalia a vida no final da vida dele. E ele avalia o seu presente. Versículo 6. De que forma Paulo avalia o seu presente? Terminando a sua trajetória. Paulo avalia o seu presente da seguinte forma: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. De que maneira é que Paulo avalia o seu presente? De forma correta. Ele olha para a vida na perspectiva de Deus. Estou chegando ao fim da minha jornada. Estou sendo oferecido à morte. Mas eu não estou aqui por causa de Nero. Eu não estou aqui porque Nero quer tirar minha vida. Quando Paulo diz, estou sendo oferecido por libação, e Paulo faz questão de escrever essa expressão, que é uma expressão do Antigo Testamento, para indicar que está sendo oferecido na realidade de sacrifício, de oferta. Paulo está falando, eu estou ofertando a minha vida ao Senhor. E quem está fazendo isso é Deus, não sou eu. Eu que estou oferecendo a minha vida como sacrifício a Jesus. Então Paulo, quando ele avalia o presente, ele avalia o presente, ainda que para perder a vida, como um ato de adoração. A minha vida está sendo oferecida ao meu Senhor. Ele olha para a morte na perspectiva de Deus. O tempo da minha partida é chegada. É o tempo da minha partida, não é o tempo que Nero quer, é o tempo da minha partida. Quem estabeleceu isso foi Deus. É interessante que a palavra que Paulo usa aí para partida, na realidade grega, olha atenção aí, viu gente, proprietário do veículo Renault, não é meu não. Então se for seu, por favor, retirar o veículo. Ok. Quando Paulo usa a expressão aí, partida no grego, a ideia da palavra grega aí é a ação de desatar um animal do jugo. É a ideia de deixar soltos os laços e as cadeias, afrouxar as estacas de uma tenda, soltar as cordas, deixar o barco. Sabe aquela ideia, queridos, do barco atracado e aí ele deixa as cordas soltas e ele vai sendo levado pelo destino do vento. A ideia aqui, Paulo está falando, a minha partida não é estabelecida por Nero, Deus está afrouxando as cordas. Então Paulo ele avalia o presente dele de forma correta. Qual é a avaliação do meu presente? Eu estou sendo oferecido, a minha morte está sendo oferecida, e não é Nero que está cumprindo isso, é Deus, e eu entendo que tenho cumprido cabalmente o meu ministério. Então o presente de Paulo é uma avaliação correta. Eu estou preso sim, preso por causa de Cristo, preso pela pregação do Evangelho, estou sendo oferecido como libação, como um sacrifício. Lembra Romanos capítulo 12, versículo 1?
Lembra lá o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, irmãos? O que diz lá? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Estou oferecendo a minha vida como um culto racional a esse meu Deus. Olha que avaliação do seu presente, irmãos. Que coisa extraordinária o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Avalie a vida, o presente de forma correta. Paulo está falando, quem cuida de mim em tudo é Deus. O tempo da minha partida está nas mãos do meu Deus. Talvez a igreja da época, ou Timóteo, ao receber isso, talvez olhar para o cenário e diga, mas Roma está na direção, o império domina. Não é. Quem domina, quem é Senhor, é Deus, é o Senhor. O término dessa carta é algo extraordinário. Quando o próprio Paulo fala assim, tem um decreto, tem um juízo já sobre mim. Mas há um juízo e um decreto que não é do Império Romano, é de Deus. Pois eu estou indo para casa, para a mansão celestial. Todos me julgaram, mas Deus esteve presente no meu julgamento e Ele me livrou. É Deus, nós vamos chegar lá, que eu estou adiantando, por isso que é ruim quando não escreve. Então avalie seu presente de forma correta. Você não está vivendo o que está vivendo por causa das situações que aqui este mundo te propõe. Você não está vivendo o que está vivendo porque, o meu pecado. Não, você está vivendo o que está vivendo pela uma soberana vontade de Deus. Você está nas mãos do seu Criador, que te criou de forma assombrosa no ventre da sua mãe e que tem o controle da tua vida, da minha vida, da nossa história nas suas mãos. Avalie a sua vida de forma correta, com a perspectiva correta. Olhe para o seu presente como um presente que está nas mãos do Criador, do Deus eterno, Salvador. Como Paulo fez, ainda aqui em prisão. Qual é a segunda avaliação que Paulo faz? Ele faz a sua avaliação do passado. Se ele olha para o seu presente, a perspectiva é de que ele está nas mãos de Deus, está oferecendo a sua vida ao Senhor. Ele olha para o passado no versículo 7, ele faz uma avaliação correta do seu passado, ele diz, combati o bom combate. Quando eu olho para o passado, eu não tenho nada do que me arrepender. Você entende o que é isso que Paulo está falando? Não existe nada do que me arrepender, eu combati o bom combate. Eu lutei pela causa certa. Eu dei a minha vida por algo que vale a pena. Eu vivi o que vivi. Todas as minhas lutas, minhas aflições, minhas alegrias, por aquilo que vale a pena. Eu cheguei ao fim da minha vida olhando para o passado sem ter remorso algum. Eu lutei por aquilo que valia a pena lutar. Você imagina o quão triste seria se Paulo chegasse ao fim da sua vida e falasse, quanto arrependimento de ter feito aquilo que eu não fiz. Mas não, tudo que Deus me propôs a fazer, eu me coloquei à disposição conforme a sua vontade soberana, eu fiz. Faça a vida valer a pena. Viva a vida sem remorsos, cumpra a vontade de Deus na sua vida, faça aquilo que Ele te chamou a fazer, lute com todas as suas forças por aquilo que vale a pena lutar, pela causa do Evangelho, pela bandeira do Evangelho, por Jesus Cristo. Propague o Evangelho sem arrependimento, mas isso vai me causar dores, mas o final será feliz. Olha lá. Eu combati um bom combate. E eu vou dizer mais, Timóteo. Estou acabando a trajetória, a carreira está findando. Mas ninguém me demoveu da fé.
eu fiquei firme na fé em que um dia decidi, pela ação soberana dele na minha vida, continuar vivendo e seguindo. Eu lutei, combati o bom combate, vivi pela fé. Paulo olhou para a vida como um bom combate. Queridos, quando você pensa em combate, você pensa o quê? Quando você assiste aqueles filmes de gladiadores combatendo, você vê como que é? Vamos combater? Fica aí que eu fico aqui. Não é igual aqueles desenhos de... igual os meus filhos jogam Street Fighter, poder. Não, não. Entra em guerra, corpo a corpo. Tem gente que quer combater o bom combate, mas quer ficar dentro da igreja, sabe? Não quer ir para o corpo a corpo. Por quê? Eu quero evitar problema. Vai, combate o bom combate. Combate é rígido. É luta contra as trevas, é luta contra os principados e potestades, é luta contra o pecado, é luta contra os impérios deste mundo, contra as ideologias desse mundo. Como? Proclamando as verdades do Evangelho de Cristo. Combater o bom combate. Então Paulo olha para o seu passado sem remorsos nenhum. Paulo diz: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, Timóteo. Guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu continuei. Ele não se distraiu com as coisas da vida. Paulo não se distraiu na corrida em que estava proposta para ele. Por isso que ele chega ao fim da carreira. Ele correu de acordo com aquilo que Deus estava estabelecendo para a vida dele. Correu de acordo com as regras. Por isso chega ao fim da corrida. Ele correu mantendo os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. É por isso que chega ao fim da carreira vitoriosamente. Corra a carreira com perseverança. Alguém disse isso, se eu não me engano foi Macabeus 1:2. Olhando para o autor da sua fé. Quem disse isso mesmo? Correi a corrida com perseverança, carreira que está proposta. Está pensando aí, né? Quem foi que disse isso mesmo, gente? Autor de Hebreus? Foi? Eu acho que não, né? Depois vá lá e pesquise, veja se é Hebreus 12, sei lá, não sei. Vai que eu esteja errado. Corra com perseverança a carreira que te está proposta, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não tem como correr, queridos, tirando os olhos de Jesus, porque a gente vai se distrair com as coisas deste mundo. Tem muita gente querendo correr, tirando os olhos de Cristo. Eu gosto desse texto, lá não dá para pregar nele agora, mas gosto daquele texto que diz que alguns correm com alguns pesos, né? Já viu alguém correndo com alguns pesos, irmãos? Já teve a experiência de quem gosta do crossfit aí? É a época do crossfit, hein? Os caras põem aqueles pezinhos nas pernas e vai correr. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquilo que o Senhor te chamou a ser e fazer. Você lembra do que Paulo disse com relação ao seu chamado? E a gente viu isso em Atos capítulo 20, verso 24. E nada considero a vida preciosa para mim mesmo, enquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E Paulo diz: completei. Acabei a carreira, guardei a fé. Então avalie o seu passado corretamente. Diga: valeu a pena. Vamos lá. Se eu cantasse, Davi, ia ser uma bênção aqui nessa noite. Porque hoje eu estou, gente, olha, tomei meu remedinho, como diz o mestre.
Lembra acho que é Juliano Som, é o cara que canta? Vai valer. Eu não vou cantar não, irmãos, porque senão, quer que eu cante, né? No dia que tiver aqui, vamos mandar tu cantar também. Vai valer a pena? Será que vai, irmãos? Será que não vamos olhar para o passado e falar, puxa, eu deveria ter me envolvido mais com missões, eu deveria ter me envolvido mais com a obra local, eu deveria ter me envolvido mais com a vida de oração, eu deveria ter me envolvido mais com a leitura da palavra, eu deveria ter me envolvido mais na comunhão dos meus irmãos, eu deveria ter vivido mais para ter experiências missionárias, eu deveria ter vivido mais, eu deveria ter aceitado o desafio da nossa missionária para ir para a Gâmbia, eu deveria ter vivido mais, eu deveria aceitar os desafios para participar de tudo aquilo que Deus está me dando, mas eu me envolvi com as coisas desta vida. Eu vou olhar para o passado e vou falar, puxa Deus, passou a oportunidade, cheguei ao fim da vida, olhando para trás com algumas coisas que poderia ter feito e não fiz, porque eu estava com os olhos voltados para tantas coisas, menos para o teu reino. Paulo diz, Timóteo, eu lutei o combate bom, eu fui para a guerra, eu fui para a luta, fui para aquilo que o Senhor me chamou a fazer, eu lutei de forma adequada, a luta correta, a batalha correta, eu guardei a fé. Olhe para o passado sem ter remorsos. Olhe para o passado dizendo, eu sei pelo que lutei, eu sei qual foi a bandeira que defendi. E como no filme lá do Mel Gibson, ela ficou hasteada o tempo inteiro. A minha bandeira é Cristo. Todo mundo viu. Em alguns momentos eu até esmureci, perdi as forças, mas eu descobri que não estava sozinho. Eu descobri que tinha pessoas do meu lado que me ajudavam quando eu tentava, demover. Não continua, vamos junto, porque esse não é um exército de apenas alguns, é um exército levantado por Deus. E que tem muitos que estão combatendo o bom combate, tem muitos que estão indo para a luta, para a batalha. E eu vou olhar para o passado, lembrando que junto lutei com meus irmãos e valeu a pena. E o coral celestial vai cantar, vai valer a pena. Não vou cantar não. Dei vontade, mas não vou cantar não. Olha o passado pela perspectiva correta. Se eu pudesse voltar atrás, não volta mais. Você tem todo o futuro para corrigir a rota da sua vida e dizer, chega de viver para mim mesmo, vou olhar para o futuro com a perspectiva que Deus quer que eu olhe. E essa é a avaliação que Paulo faz do seu futuro. Ele tem uma visão correta do seu futuro, ele tem uma visão correta do seu presente, ele tem uma visão correta do seu passado, mas ele tem uma visão correta do seu futuro. Paulo tinha certeza da recompensa futura, que é a vida eterna. Ele fala da coroa da justiça. Eu sei onde é o meu futuro. Meu futuro não é nas prisões, nas masmorras aqui em Roma. O meu futuro não é ser decapitado. Não. O meu futuro não é esse. Meu futuro é outro. O imperador Nero não pode declará-lo culpado e condená-lo à morte. Não. Ele pode até fazer isso humanamente falando. Mas há alguém que vai revogar o decreto imperial, o veredito de Nero. E ele fala isso lá no versículo 16, veja lá, 16 e 17. Na minha primeira defesa, diante de Nero, diante de todos, ninguém foi ao meu favor antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor, Ele me assistiu, me revestiu de força, quando todos estavam contra mim. Essa é a minha tradução, tá, irmãos? Eu estou empolgado hoje, vocês já viram, né? Para que pelo meu intermédio, o quê? Eu continuasse cumprindo cabalmente o ministério. Pregasse plenamente o ministério. A todos os gentios, para que eles, a todos os gentios, a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor, eu acho isso lindo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo. Para onde?
para o seu reino celestial. Paulo está falando, ele não me levará a salva, não me livrará da boca do leão, e agora, ei, vou continuar minha vida aqui. Não, ele falou, ele me livrará da boca do leão, porque eu estarei para sempre com meu Senhor, no reino celestial. Essa é a visão correta do futuro, não é o que me podem fazer aqui enquanto nessa terra, é o que eu sei que serei enquanto os céus, porque há uma promessa no Senhor Jesus Cristo, que eu viverei a eternidade para com o Senhor. Tenha uma visão correta do futuro, não olhe para a perspectiva desse mundo, como se o seu futuro fosse aqui. Seu futuro, seu futuro está na eternidade com o Pai. Paulo falou, enquanto aqui eu estive, o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor julgou a minha causa, os vereditos de Nero foi a morte, mas os vereditos do Senhor é vida eterna, eu estarei para sempre com o Senhor. Irmãos, obrigado pelo glória a Deus. Não sei quanto a você, mas quando eu leio isso aqui, o coração queima. Porque Paulo tem a visão falando assim, olha, o verso 8 ele fala, lá agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, quem? O reto juiz. Ele é o reto juiz, não é Nero. O reto juiz, naquele dia, ele vai me dar esta coroa da justiça. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Ele é o reto juiz, não é Nero. Ele é quem julga a minha causa, não é Nero. É ele que está comigo, não é Nero. Então, irmãos, Paulo foi perseguido. Paulo foi rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas, preso, abandonado, condenado à morte, degolado, mas ao invés de fechar a cortina da vida com pessimismo, com amargura, com ressentimento, ele termina erguendo ao céu um tributo de louvor ao Senhor Jesus. Ele fala, ele me livrou da boca dos leões, ele é aquele que me livrará também deste mundo cruel e me levará ao seu reino celestial. E aí qual é o tributo que ele dá ao Cristo? Por isso a ele seja glória pelo século dos séculos. A ele seja glória pelo século dos séculos. Ele é aquele que age em favor dos seus. Ele é aquele que faz cumprir na vida dos seus o que na sua bendita palavra ele já havia dito, estabelecida a bendita promessa, ele me levará para o reino celestial. Eu quero concluir dizendo para você uma coisa. Neste mundo, você precisa saber pelo que você tem lutado. E às vezes, diante das tempestades da vida, meus irmãos, não diferentemente de Paulo, passaremos por circunstâncias em que não saberemos lidar. Pelo olhar que temos de mundo e da vida, nós queremos que o Senhor acalme todas as tempestades externas. Mas o nosso Deus é o Deus que primeiro acalma as tempestades internas. Os temores do meio e do seu coração, para que a gente enxergue a vida da perspectiva para o céu, não da perspectiva terrena. Olha o que Paulo escreve à igreja em Corinto, na sua primeira carta, quando ele estava na Macedônia, na sua segunda viagem missionária, no capítulo 7, versos 5 e 6, eu estou terminando, ele diz assim, porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus trouxe consolo para aquilo que nos afligia, mas Paulo está falando de luta de dentro e de fora. Irmãos, vai ter, mas tem uma bandeira, tem uma causa, estou lutando por ela, vai valer a pena. Eu não vou desistir, eu vou correr a carreira que me está proposta, não vou desistir. Eu quero terminar convidando você a ouvir atentamente o que estarei lendo. Deus não nos livra do vale, mas Ele caminha conosco no vale. Paulo foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Aprenda que a graça de Deus te capacita a receber assistência dos céus nas horas mais difíceis da vida. Você não está sozinho.
Avalie o presente com a perspectiva correta. Avalie o passado na perspectiva correta. E avalie o futuro na perspectiva correta. Presente, Deus está cuidando. Passado, não tenho nada do que me arrepender. Futuro, estarei sendo conduzido para o reino celestial. Se você viver nessa perspectiva, pode ter temores por dentro, lutas por fora. Deus sempre estará nos consolando, dizendo, não é aqui, não foi aqui que eu prometi que vou banir o sofrimento. É na eternidade. Mas enquanto você estiver aqui, estarei com você. Viu? Calma aí, respira. Olha aqui para mim. Você não está sozinho, parece que todos te abandonaram, mas eu estou presente. Eu sou aquele que estou nos teus momentos difíceis, mas ergue a cabeça, luta pela bandeira certa. Lute pelo que vale a pena lutar. Que Deus nos dê força, ânimo, coragem, para continuar como o autor do filme lá, segurando a bandeira, tomando bala de canhão. Assista o filme, você vai entender o que eu estou falando. Bala de canhão para todo lado, ele está lá, essa bandeira eu não solto. Rapaz, eu não sei se o cara é cristão ou não, mas a analogia é bem interessante. Se você não assistiu, assista o filme O Patriota. Que você seja um embaixador verdadeiro, segurando a bandeira, diante de todos os ataques que você porventura ainda terá nesta vida. Lembre-se, há alguém que te defende, e a promessa da eternidade. É lá que Ele vai banir todo o sofrimento. Enquanto aqui, o Senhor estará conosco. E aí quero lembrar para você, se coloque de pé. Se o Senhor está conosco, gente, eu não acredito que vocês não fazem o link comigo. Se o Senhor não está conosco, é porque essa é a minha tradução, né? Eu vou falar a tradução bíblica. É o Salmo que, Fernando, você citou? Não, eu achei que tu tinha citado, Fernando. Se o Senhor está conosco, se o Senhor é o meu, sabe qual é a ideia do Salmo, irmãos? Não é eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir até aprendermos. A ideia não é que vai faltar. Quem não falta é quem? Se Ele está presente, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Teu cajado, teu bordão, me consola. Deus está presente o tempo inteiro, dizendo assim, calma, avalie o presente de forma correta, olhe para o passado sem remorsos, e para o futuro com perspectiva e esperança, porque você vai morar no céu. Aí eu lembrei do Lázaro. Hoje eu estou lembrando de tudo. Lembra do Lázaro quando cantava que eu vou morar no céu? Lembra? Cumpriu-se ou não a promessa na vida dele? Eita, meus irmãos, às vezes Deus faz a gente cantar umas coisas e vai viver depois, né? Eu não vou cantar essas coisas não, vai que Deus o livre. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Lute pela luta certa. Segure a bandeira. Não tenha medo. O Senhor está conosco. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, de poder segurar a bandeira do Evangelho. Proclamar, ó Pai, este Evangelho. Essa pessoa, esse Salvador que um dia mudou a nossa história, que é Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, porque homens como Paulo, ó Deus, nos inspira a viver essa verdade, mesmo diante do pior cenário possível. Ele diz que o Senhor estava com ele e que para sempre agora o Senhor o levaria para o seu reino celestial. Te agradecemos, ó Pai, porque ainda nos momentos mais difíceis da nossa vida, ao olhar para o passado, Paulo nos ensina que não devemos ter arrependimento, pois vivemos da forma como o Senhor quer que vivamos. Louvo ao Senhor pela vida dos meus irmãos presentes, peço ao Senhor que nos ajude, Senhor, diante dessa jornada da vida, continuarmos
com a perspectiva certa, com a avaliação correta do presente, com a avaliação correta do passado e com a avaliação correta do futuro. Deus, nos ajuda, Senhor, a caminharmos juntos, lutando, batalhando, com perseverança. Ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos diante, Senhor, da vida. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, segundo o Pai, a Tua graça e misericórdia. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a continuarmos. Fortalece aquele que se sente cansado, revigora as forças daqueles que têm se sentido exauridos pela vida. Sejam renovados nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Deus, visita-nos e ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos forças no Senhor para continuarmos a vida com a perspectiva correta. Oramos, ó Deus, grato em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o louvor aqui à frente, nós vamos encerrar.